Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 3. Assim que você achar, olha ao teu lado se tem alguém sem a palavra de Deus, e mesmo não conhecendo a pessoa, divida com ela a leitura. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Acharam? Está escrito assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Amém? Eu vou ler de novo. Deus falando lá no princípio. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Agora eu leio de novo. Quero que cada pessoa que está aqui na Paz e Vida sede do Rio de Janeiro repita em seguida. Vamos lá. Então, todo mundo, então, disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o ser humano, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Amém? Você crê nesta palavra? Oh, glória! Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Olhando para o alto, vai glorificando. Vai dizendo bendito seja o teu nome, Senhor. Vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Vai com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh, você que está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus conosco. Vamos todos nós glorificar a Deus agora. Um grande louvor no país inteiro agora. Um grande louvor entrando no céu agora. Oh, glória, glorifica. Pai querido, abre o céu para receber este louvor. E o Senhor tem prazer de derramar bênçãos sobre aqueles que te glorificam. Mas derrame mais agora sobre cada vida que te exalta. Derrame a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a tua voz. Ninguém está interessado no homem. O homem não tem nada para dizer, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, tome o lugar do mensageiro e fale com cada vida aqui presente e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra a toda parte, com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Você já leu no livro de Gênesis, lá no princípio, quando Deus criou o homem do pó da terra? No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, no princípio, Deus assoprou nas nossas narinas e colocou dentro de nós o fôlego da vida. Mas naquele momento, quando Ele assoprou, Ele colocou mais do que vida. Ele colocou o seu próprio espírito dentro do primeiro ser humano, para ter comunhão com o ser humano. Porém, o tempo foi passando, e o ser humano foi degenerando, foi se corrompendo,
Deus assistiu coisas bárbaras acontecendo na terra que Ele criou, no planeta que Ele criou. E Deus ficava contendendo com o homem, com a mulher, para que o ser humano não fizesse aquelas obras malignas ou obras indignas. Mas Deus tanto contendeu com o ser humano, querendo que ele mudasse através de ouvir o espírito que estava dentro do homem, que Deus tomou a decisão de retirar o seu espírito de dentro do homem, já que o homem não estava ouvindo, não estava atendendo a contenda do espírito. Então Deus falou assim: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Algumas traduções dizem: o meu espírito não permanecerá mais no homem, porque ele também é carne. Olha só, Deus chegou à seguinte constatação: que a carne não combinava com o Espírito de Deus. E eu quero que você registre isso. O ser humano é carne, Deus concluiu. O meu espírito não permanecerá mais nele. E quando Deus retirou o seu espírito do ser humano, o gênero humano, que já estava fazendo coisas horríveis, degenerou mais ainda, a tal ponto de Deus falar: me arrependo de haver criado o homem. Lógico, a pessoa sem o Espírito de Deus, sem algo mais do que a sua própria consciência, degenera mais ainda. Então, Deus resolveu exterminar o ser humano. Separou apenas a família de Noé e veio o dilúvio. Então, olha só, com a saída do Espírito de Deus de dentro do ser humano, o ser humano piorou mais ainda. O que restou ao ser humano sem o Espírito de Deus e piorando mais ainda? Restou o juízo, a condenação, a destruição. E isso não mudou não, tá, igreja? A coisa continua funcionando desse jeito. Só que Deus, depois do dilúvio, prometeu que não iria mais destruir a carne do ser humano. E Deus recomeçou tudo com Noé. Mas, de novo, Deus vai assistir à degeneração humana, a violência crescendo. Porém, agora Deus vai separar alguns profetas para colocar nesses profetas provisoriamente o seu espírito, para que esses profetas alertem a geração a respeito daquilo que não agrada a Deus e aquilo que agrada. Então, pouquíssimos seres humanos no Antigo Testamento vão receber o Espírito de Deus, pouquíssimos privilegiados, mas a grande maioria da humanidade, sem o Espírito de Deus. E você sabe como uma pessoa se sente sem o Espírito de Deus? Isso está registrado na própria palavra. Veja o sofrer do ser humano sem o Espírito de Deus. O que é que o ser humano sente? Aí você vai saber se você tem o Espírito de Deus ou não. Salmo de número 73, no versículo 21, vamos ler também o 22, está escrito assim: olha como é que está falando o homem, hein? Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. O ser humano sem o Espírito de Deus é assim: coração azedo, sente dores no corpo, mal-estar, se embrutece cada vez mais, não sabe de nada, e diante de Deus é como um animal da terra. No Salmo 77, no versículo 3, nós lemos o seguinte: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito, o espírito humano, desfalecia. O ser humano sem o Espírito de Deus fica perturbado, só se queixa e desfalece, desanima. Versículo 4. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Você já viu que a pessoa perturbada emudece? Não se abre com ninguém? Versículo 5.
considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? O salmista sabe que o problema dele é a falta do Espírito de Deus. E é assim que ele se sente. Está perturbado, queixoso, desfalecendo. Se lembra, poxa, no princípio não era assim. A nossa própria alma suspira. Há algo dentro de nós que parece ter uma memória espiritual. Há algo dentro de nós que anela, deseja, suspira por uma vida transbordante do Espírito de Deus. E o salmista disse: rejeitará o Senhor para sempre? Quando Deus falou, o meu espírito não permanecerá mais no ser humano. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Quer dizer, Deus não vai voltar a ser como era conosco? O ser humano sem Deus vive assim mal. No Salmo de número 143, no versículo 4, nós lemos assim, pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Ah, Senhor, ouve o meu gemido, o meu suspiro, a minha alma tem sede de ti. Senão eu vou morrer. Eu vou viver como os que já morreram, os que desceram a cova. Eu estou vivo, mas é como se eu estivesse morto. E todos esses exemplos que eu peguei para você, de como se sente o ser humano sem o Espírito de Deus, é típico de toda a humanidade. Toda pessoa que não tem o Espírito de Deus se sente desta maneira, gemendo, suspirando. Depois de tanto ouvir os gemidos e suspiros humanos, e desejos do coração humano, de ter paz, de ter vida de verdade, Deus fez uma promessa. Deus, Ele prometeu que enviaria uma pessoa cheia do Espírito, que Ele iria levantar o Messias. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, vamos ver o versículo 1. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Deus dizendo que Ele iria levantar uma pessoa na terra, uma pessoa eleita por Ele, escolhida por Ele, ungida por Ele, e que essa pessoa receberia do seu espírito. Mas acontece que Deus tinha retirado o seu espírito do ser humano. E o ser humano estava gemendo. Então Deus prometeu que um dia Ele iria fazer isso, de levantar esse ungido, esse eleito, o Messias. E olha só o que diz a palavra de Deus. Ele acaba afirmando que iria derramar do seu espírito sobre o ser humano. E Ele faria um derramamento como se fosse água derramada. Deus prometendo que aquele espírito que Ele tirou, Ele agora voltaria a dar e derramaria como água. Aqui mesmo em Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, nós lemos o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
O salmista dizia: a minha alma tem sede de ti. Ah, tem sede? Então eu vou dar a água. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus, usando o profeta Ezequiel, ele mostra aonde começaria esse derramamento. Em Israel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 39, versículo 29. Deus falando: não esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Deus vai fazer agora um derramamento do seu espírito e está prometendo que isso vai começar em Israel pelo seu eleito, pelo seu ungido. Então Deus já localizou aonde vai ser o derramamento. Mas Deus ainda vai usar mais um profeta, o profeta chamado Joel, para dizer que depois, esse espírito que ele vai derramar, começando por Jerusalém, ele vai derramar sobre todos os que moram na terra. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 28. Deus falando: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora, passa um traço aí debaixo de toda a carne. Chama atenção isso. Porque o motivo pelo qual Deus disse que o seu espírito não iria permanecer para sempre no ser humano, é porque o homem é carne. Não foi isso que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3? Razão por que Deus tirou o seu espírito do ser humano, é porque o ser humano é carne, e espírito e carne não combina. Mas olha que promessa maravilhosa aqui, ó. Derramarei o meu espírito sobre toda a... Glória a Deus. Sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha Deus dizendo que vai espalhar para todo mundo. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele, toda aquela que invocar o nome do Senhor será salvo, será salva. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então a palavra confirmando que Deus iria derramar do seu espírito, sim, sobre a carne humana, sobre esse ser humano carnal. Ele iria derramar o seu espírito sobre toda a carne, e que seria lá em Jerusalém, no Monte Sião. Ora, ali está localizado o cenáculo. No Monte Sião, em Jerusalém, está localizado o cenáculo. E essa palavra profetizando de maneira tremenda esse acontecimento sublime, onde Deus iria voltar a dar do seu Espírito. Continuando a leitura da palavra, amados. Passados alguns séculos, surgiu um pregador estranho lá na terra de Israel. E esse pregador estranho começou a pregoar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E as pessoas eram por ele batizadas com água. E todo mundo ficava perguntando se ele não era o Messias, se ele não era o eleito, o ungido. E para esclarecer a dúvida, ele respondeu diretamente: eu não sou o Messias, eu não sou o eleito, eu não sou aquele. Quem é você então? Eu sou aquele que vem antes dele, ele está chegando. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele, quando chegar, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Este que vai derramar do seu Espírito está chegando, com um batismo muito mais sublime. E olha a associação:
batismo com água e batismo com o Espírito Santo. Deus dizendo que iria derramar o seu Espírito como água. E vem João batizando com água, derramando água. Mas ele diz, eu estou só antecedendo aquele que vai derramar o Espírito de Deus sobre vocês. Muito bem. Aí Jesus Cristo veio. Ele todo cheio do Espírito de Deus. Ele transbordando do Espírito de Deus. No dia do seu batismo nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele e repousou. E ele foi cheio do Espírito. Jesus Cristo saindo dali, foi para o deserto, sofreu aquela dura prova da tentação, venceu Satanás no deserto, e ele vai para a sua cidade de Nazaré, entra numa igreja, numa sinagoga, e vai começar a reunião, e o ministro pega o rolo do profeta Isaías e entrega para Jesus e manda ele ler um trecho. Jesus Cristo abre o livro do profeta Isaías, que era um rolo. O livro antigamente era em forma de rolo. Ele desenrola o livro e o Evangelho nos diz que ele leu exatamente aqui. Vamos em Lucas capítulo 4. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim. Que é que Deus tinha prometido lá em Isaías? O meu eleito, porém sobre ele o meu Espírito. Então aquele Espírito que tinha sido tirado lá atrás, no princípio, ele agora foi devolvido e está sobre Jesus Cristo. É ele que está trazendo o Espírito de volta à carne, porque ele está habitando um corpo de carne. Veja, Deus dizia, o meu Espírito não permanecerá para sempre no ser humano, porque ele é carne. Agora Jesus Cristo também é carne. Mas qual é a diferença? Jesus Cristo não tem pecado. Então ele se torna o primeiro ser humano a possuir novamente a plenitude daquele Espírito que Deus havia tirado da carne humana. Então, onde ele está lendo? Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha só, o Espírito do Senhor é sobre mim. 1. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. 2. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. 3. A apregoar liberdade aos cativos. 4. A dar vista aos cegos. 5. A pôr em liberdade os oprimidos. 6. A anunciar o ano aceitável do Senhor. 7. Os 7 Espíritos de Deus, enviados à terra, estão repousando agora sobre Jesus Cristo. A profecia de Isaías 700 anos antes dizia, o meu eleito, eis aqui o meu servo, porei sobre ele o meu Espírito. E Jesus Cristo, para mostrar que é ele mesmo o eleito, no versículo 20 aqui diz assim, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Coisa linda, ele está dizendo, agora, o Espírito de Deus habitando novamente na carne humana, ele feito carne, mas uma carne obediente. Veja, então ele realiza prodígios, milagres, maravilhas e prega as palavras mais sublimes que já foram ditas neste mundo. Nunca ninguém falou como ele, aquela geração mesmo testificou. E depois ele morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, e ele chama os seus discípulos e mais as pessoas que acreditavam nele. Então agora ele quer que as pessoas que creem nele também recebam a plenitude do Espírito de Deus. Mas ele diz, vocês devem permanecer para receber esse poder, vocês têm que permanecer unidos, juntos, vocês têm que ficar firmes. Esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Aí Jesus Cristo, naquela hora, ressuscitado, ele faz uma coisa que ele mesmo havia feito quando o ser humano foi criado. Associa a coisa. Olha só, o Espírito de Deus habitando novamente na carne, e agora Jesus Cristo ressuscitado, ele vai repetir uma coisa que ele fez quando criou o homem. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 22. Veja só. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Não foi isso que ele fez quando criou o homem e a mulher, assoprando em suas narinas, dando mais do que o fôlego de vida e dando o seu espírito, que ele retirou depois, porque o homem era carne, uma carne imperfeita, uma carne cheia de pecados? Como é que o Espírito de Deus vai habitar numa carne assim? Então Jesus Cristo agora, o ser humano perfeito, sem pecado, cheio do Espírito de Deus, desde o dia em que foi batizado nas águas, na verdade ali foi um símbolo, não é? Ele já era cheio do Espírito Santo desde antes de nascer, desde o ventre da mãe. O batismo dele nas águas foi apenas um sinal visível para as pessoas entenderem que ele é o eleito. Então agora ele, num corpo de carne, e agora muito melhor ainda, um corpo glorificado, ele assopra sobre pessoas comuns, sobre pessoas carnais, e diz: recebei o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele devolveu, só que ninguém falou em línguas naquela hora. Porém ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque era no Monte Sião, em Jerusalém, ali no Monte Sião, que Deus iria derramar do seu Espírito sobre todos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler o seguinte, no versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus prometeu que iria novamente derramar do seu Espírito sobre todos. Mas ele começou isso através de Jesus Cristo. E Jesus falou: vocês fiquem ali, permaneçam unidos orando, porque eu vou cumprir a promessa do Pai. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas. Cerca de uma semana depois de ter falado isso, no dia de Pentecostes, Jesus Cristo cumpriu a promessa do Pai. Os apóstolos estavam no Monte Sião, juntamente com mais de 100 pessoas, orando no cenáculo. E no dia de Pentecostes de manhã, era 9 horas da manhã, terceira hora do dia, diz assim a palavra, Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amados, tem que estar reunida, o povo tem que estar reunido, todos têm que estar reunidos no mesmo lugar, tem que ser numa reunião, tem que haver uma busca em reunião. Versículo 2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, porque é ali que Deus prometeu que iria voltar a derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros:
Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ficaram admirados. Versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é vinho novo. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Deus dizia: o meu espírito não permanecerá para sempre no ser humano, porque todo homem é carne. Mas olha aqui, ó, profeta de Deus, Pedro, cheio do espírito, identificou na hora que aquele era o momento do cumprimento da promessa. Deus devolvendo do seu espírito para a carne do ser humano. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Não era mais uma bênção exclusiva de Jesus Cristo, aquele ser humano perfeito que habitou num corpo de carne sem pecado. Mas agora o Espírito de Deus sendo derramado sobre toda a carne. E olha aqui a condição para que o ser humano seja cheio do Espírito de Deus. Pedro pregou naquela manhã. Pedro está cheio do Espírito de Deus, está pregando muito. No versículo 38 está escrito assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Agora, querido, querida, qualquer pessoa, ainda que habite num corpo de carne, essa pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, pode receber a plenitude do Espírito Santo, porque há um ingrediente novo que qualquer pessoa pode invocar para se habilitar a essa plenitude, que é o sangue de Jesus Cristo. Pedro disse: vocês mataram Jesus. Ele foi morto. Como um cordeiro, ele não abriu a sua boca. Vocês mataram o Filho de Deus. Mas este Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou no 3º dia. E ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. E esse Jesus que vocês mataram, um dia ele vai voltar. E vocês precisam se preparar para esperar esse Jesus que um dia vai voltar. A multidão dizendo: o que nós faremos? E agora? Pedro disse: vocês mataram Jesus. E agora? Grande pecado. Mataram o inocente, mataram o Filho de Deus. Mas e agora? Não tem problema nenhum. O pecado foi grande. Mas se vocês se arrependerem, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Se vocês se arrependerem, o sacrifício de Jesus vai limpar todo o pecado da vossa carne. E vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Qual é o segredo agora, igreja? Arrependimento e fé no sangue de Jesus. Você não pode sair daqui novamente com uma pessoa carnal, porque carnal nós somos. Ou melhor dizendo, de carne nós somos. Mas você não pode mais ter a sua carne como impedimento para a ação do Espírito Santo.
A carne realmente briga com o espírito. A palavra de Deus garante isso. E o espírito briga com a carne. Por isso que Deus falou: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Porque o espírito de Deus briga com a carne. E a carne briga com o espírito. Mas acontece que a alma que está dentro de você quer o espírito de Deus. Porque tem sede. E Deus prometeu derramar do seu espírito. Deus derramaria do seu espírito como se fosse água. Mas Ele derramou primeiro o sangue de Jesus, para que através daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, Jesus Cristo viesse com seu sangue primeiro, purificar a nossa carne de todo o pecado, para aí sim derramar do seu Espírito sobre nós. Por isso que Pedro falou: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, arrepender, batizar nas águas, se purificar, e aí sim, se encher do Espírito de Deus nesse corpo aqui, ó, que é de carne. Porque agora Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne, começando primeiro no seu eleito. É Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que purifica a nossa carne, e é Ele que espalha do seu poder. O que tem que acontecer agora? Um arrependimento, um pedido sincero de perdão, porque senão a carne vai brigar com o Espírito, e vai ser impossível você ser uma pessoa transbordante do Espírito Santo. Com o arrependimento, com o pedido de perdão, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não basta apenas eu pedir perdão, eu tenho que declarar que Jesus Cristo é o meu único Salvador. Eu tenho que crer que aquele sangue que Ele derramou na cruz foi por mim. E é aquele sangue que purifica a minha carne, que me faz me tornar apto a receber o Espírito de Deus. João só batiza com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas aquele que batiza com o Espírito Santo, ele purifica o nosso corpo, a nossa carne, de todo pecado. Eu posso pedir perdão, mas eu tenho que ser de Jesus Cristo. Eu tenho que dar a minha vida para Ele. Você quer pecado mais grave do que ter matado o Filho de Deus? Você tem que entender que aquela multidão que estava ali dizendo: que faremos agora? Eles fizeram e cometeram o pecado mais hediondo de todos os tempos. Mataram o Filho de Deus inocente. E se um pecado daquele teve perdão, o que dizer dos demais? Pensa bem. Porque alguém às vezes duvida do perdão, não consegue se perdoar, não consegue acreditar no poder do sangue de Jesus. A geração que matou Jesus, aqueles que se arrependeram, foram perdoados e receberam também o Espírito Santo. Olha o poder do sangue de Jesus. Ele purifica a carne de todo o pecado. Então eu vou fazer um convite para você. Eu sei que você está aqui porque você já declarou que Jesus é o teu Salvador. E se você não fez isso, você vai ter a oportunidade de declarar isso agora. Mas o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos pedir perdão a Deus com arrependimento. E nesse momento em que você se arrepender e pedir perdão, o sangue de Jesus vai purificar a tua carne. E com essa purificação, com esse perdão, você vai estar apta a receber na tua vida o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. É presente também. Quando Pedro disse: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo, ele estava mostrando que o Espírito Santo é dado como presente, não é por merecimento não, mas eu só posso receber o Espírito Santo se o sangue de Jesus purificar a minha carne em todo o pecado. Senão, a minha carne vai brigar com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai contender com a minha carne. Eu preciso me purificar dos meus pecados. Então você, que hoje está aqui conosco e diz: pastor, eu quero confirmar que Jesus Cristo
é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E você que quer também receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. E você que diz, eu quero que o sangue de Jesus prepare a minha carne para receber o Espírito de Deus. Eu quero que a minha carne seja purificada de todo pecado. Eu quero pedir perdão. Então nós vamos fazer uma oração aqui na frente. Porque muitas pessoas ficam se acusando, ficam dizendo, eu não sou digno de receber o Espírito Santo. Eu não sou digno de receber o Espírito de Deus. Porque ela se acusa, não consegue se perdoar. Mas você tem que crer nisso. Com arrependimento, todo pecado é perdoado. E aí você pode receber de presente o Espírito Santo. Mas você tem que declarar que eu sou de Jesus. Você tem que dizer isso, a minha vida é de Jesus. Quantas pessoas aqui nesta igreja, podem dizer, eu sou de Jesus Cristo? Levante a mão. Amém. Você já declarou isso? Amém. Olha só, se você já declarou isso, você não pode ter impedimento para ser cheio do Espírito Santo. A prova é que Jesus Cristo, sem pecado, tinha plenitude do Espírito Santo. Ele assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Aí ele disse, queria cumprir a promessa do Pai. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Que carne que era aquela? Uma carne que foi lavada pelo sangue de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. E o sangue de Jesus vai te purificar. A tua carne vai ficar completamente limpa. Inclusive pessoas agora que ainda fumam, bebem, jogam, fazem coisas erradas. Pessoa que é dominada pela carne, no momento dessa oração, vai receber uma purificação tão poderosa, que a sua carne não vai ser mais bloqueio para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agia à vontade através do corpo de Jesus, porque ele não tinha nenhum pecado. E é isso que vai acontecer com você agora. Se arrependendo e pedindo perdão, o sangue de Jesus vai limpar a tua carne de todo o pecado. E o Espírito Santo de Deus vai agir à vontade na tua vida. Você crê nisso? Pastor João Ribeiro, eu quero sair daqui hoje sem nenhuma condenação, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado. Eu quero sair daqui com a minha carne purificada. Eu quero sair daqui liberto de qualquer tipo de vício, de qualquer tipo de situação. Então nós vamos fazer esta oração de joelhos aqui na frente. Você que está sentindo esse desejo, vem aqui para frente agora. Tanto os que já declararam que Jesus é o seu único Salvador, como aqueles e aquelas que agora vão declarar isto pela primeira vez, venham aqui para frente também. Você que pela primeira vez, publicamente, vai fazer isso, vem para frente também. Amado, amada, eu sou de carne, você também é de carne, não é isso? Jesus habitou um corpo de carne como nós, porém sem pecado. Para nós é impossível, porque nós somos pecadores, não resta dúvida. É impossível, a nossa carne, ela realmente é carnal. Mas através da obra de Jesus, essa nossa vida, essa nossa carne é purificada. A purificação vem porque Jesus é puro. O seu sangue puro nos purifica de todo pecado. E limpa mesmo, limpa de todo vício, limpa de tudo que atrapalha. E se mais alguém está querendo vir aqui para frente, aproveite agora. Se tem alguém no nosso meio que muitas e muitas vezes se acusa, não consegue se perdoar, não consegue viver em paz com a própria consciência, fica se cobrando, se martirizando, se torturando, se condenando, se culpando, vem aqui para frente em nome de Jesus. O homem é carne, Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com ele. Deus sabe que você é carne, por isso que ele habitou uma carne igual à sua, e sem pecado, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e através do seu sangue a nossa carne é purificada.
sangue de Jesus tem esse poder. Hoje você vai sentir esse perdão na tua vida. Hoje você vai voltar para casa alegre, cheia do Espírito de Deus. Você que está ouvindo pela rádio e quer também pedir purificação para a tua carne, para que o Espírito de Deus habite na tua carne, em qualquer lugar. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Se você quer que o sangue de Jesus purifique a tua carne, para que o Espírito de Deus habite em você, então coloque a mão direita sobre o coração, mesmo dirigindo, e vamos orar, cada um de nós agora. Cada pessoa que está aqui na Paz e Vida, sede do Rio de Janeiro, coloque a mão direita sobre o coração. Esta é uma oração de confissão. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu sei que sou carne, que habito num corpo de pecado, mas a minha alma tem sede de Ti. A minha alma clama pelo Teu Espírito, e eu preciso, Senhor, do Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, por um dia o Teu eleito, o Teu santo, ter morrido na cruz e derramado o Seu sangue inocente, porque o Senhor prometeu que Ele teria o Seu Espírito e que Ele mesmo nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu agradeço, meu Deus, porque o mesmo Jesus que morreu na cruz e que cujo sangue me purifica de todo o pecado, é o mesmo que me enche do Teu Espírito e me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora, meu Pai, faça esta obra na minha vida, purifique a minha consciência com o sangue de Jesus. Retire agora toda a culpa, todo o remorso, toda a acusação. Purifique, Senhor, o meu coração. Retire agora toda a amargura, todo o ódio, toda a angústia, toda a tristeza. Purifique, Senhor, a minha alma e sacie a sua sede. Deus bendito, pelo sangue de Jesus, purifica todo o meu corpo e arranca de mim tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que contende com Teu Espírito. Tira de mim, Senhor. Faz esta obra com o sangue de Jesus, porque eu quero ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo. Deus bendito, me purifique agora com o sangue de Jesus e me perdoe de todo o pecado. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.